15 de junho é o Dia Mundial da Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. Segundo dados da Secretaria de Direitos Humanos no Brasil, em 2017 houve mais de 33 mil denúncias de casos de agressões e abusos contra cidadãos nessa faixa etária. Fora isso, há uma série de questões que envolvem a terceira idade, população que é cada vez maior no nosso país devido ao aumento da expectativa de vida. E eu vou conversar com a psicopedagoga Tanane Ledur sobre como proteger e ampliar os direitos dos idosos. Olá, tudo bem? O Fundo da População das Nações Unidas no Brasil fez um alerta, para os riscos de agressões físicas e psicológicas contra a população idosa. Como auxiliar e perceber, as pessoas que estão em volta, casos assim? Bom, é importante que o familiar ou os cuidadores, as pessoas mais próximas, percebam no idoso alguns sinais físicos, que denunciam maus tratos e também muito assim da mudança de comportamento, Alguns idosos não apresentam algum sintoma físico, porque talvez não tenha sido uma agressão física, mas muitos sofrem violência psicológica. Então aquela mudança muito brusca de comportamento, as queixas, a depressão, muitos não querem mais se alimentar. Enfim, quando há uma mudança muito radical, assim, inesperada de comportamento, algo está ocorrendo. Então sempre é a pessoa mais próxima que tem que verificar o que de fato acontece. E é bem comum também casos de depressão, na terceira idade. Como lidar com essa situação? Bom, a depressão já é um problema de saúde pública, que a gente sabe que afeta a maioria da população. E na terceira idade não é diferente. Até devido às questões da aposentadoria, as pessoas mudam muitas vezes o núcleo familiar e a depressão na terceira idade, ela é uma doença, como qualquer outra comorbidade, e a depressão na terceira idade, ela precisa ser tratada principalmente com médico, e uma psicoterapia também de apoio, porque só uma dos dois tratamentos não consegue realmente diminuir o problema. Então, ajuda médica e psicoterapia também. Nos casos em que tu acompanhas, tu vês que idosos doentes ou com mobilidade reduzidas têm uma tendência maior à depressão? Sim, os idosos com dificuldade de locomoção apresentam uma tendência maior para a depressão. Não é uma regra, mas é uma tendência maior. Devido às dificuldades da idade, além ainda das dificuldades de locomoção, estes precisam de uma maior atenção, sim, das pessoas que estão próximas. Com certeza eles têm uma tendência maior a desenvolver a depressão. Tu falaste na questão da aposentadoria, o fim do ciclo produtivo, ele acaba também sendo um gatilho da depressão ou também o excesso de tempo ocioso? Sim, com certeza. O início da aposentadoria, que é aquela transição da vida produtiva para a aposentadoria, é um ciclo que ele precisa ser muito bem trabalhado já antes de se iniciar. O idoso e o familiar também precisa promover, precisa pensar para que este momento ocorra de maneira mais tranquila possível. Seria uma questão assim de se prevenir financeiramente, ter a saúde em dia, todos esses aspectos contribuem para que a vida de aposentado não traga assim um declínio na qualidade de vida. Há idosos que buscam clínicas, ou lares, porque não podem mais ficar sozinhos em casa, ou devido à solidão também, Como é que a gente pode auxiliar eles nessa nova etapa de vida, quase que um novo ciclo familiar, Sim, é importante quando o idoso manifesta o desejo de procurar um lar, ou mesmo não manifesta o desejo, mas a família percebe que aquele é o momento, é fundamental que o familiar e os amigos, sempre digo, as pessoas próximas que conhecem o idoso, que visitem os locais e que procurem de fato um local que atenda às necessidades da terceira idade, que são muitas: alimentação, convívio social, cuidados com medicação, com saúde. O lar ideal seria um residencial, no caso, que englobe todos esses quesitos,
porque a qualidade de vida na terceira idade ela exige muito. Então é importante que o familiar visite os lugares, conheça de antemão, antes de colocar o seu idoso em algum lugar assim que parece bom. É importante visitar e conhecer. Importante que a família não abandone também, né? Siga fazendo as visitas e acompanhando. Sim, fundamental. Inclusive, alguns locais, alguns residenciais para a terceira idade possuem restrição de horários para visitas, outros não. Então, esses locais onde a visitação é livre acesso de visitas sem horários, é fundamental para a qualidade de vida do idoso, porque, de fato, os familiares, os amigos não podem vir eventualmente. É fundamental a presença da família, mesmo que o idoso esteja sendo muito bem atendido. A presença da família constante é fundamental, sim. E quais os benefícios do idoso estar em grupo, né, de trocar experiência com pessoas da mesma faixa etária? Sim, a sensação de pertencimento, de pertencer a um núcleo, de pertencer a um grupo e principalmente a sensação de ter amigos. Porque o que acontece na maioria dos idosos? Chega na terceira idade, alguns amigos se vão, outros estão doentes. Os próprios familiares que deveriam fazer aquela companhia, estar mais próximos, muitas vezes delegam esta função para os cuidadores. Então, por que a importância de estar em um ambiente onde haja o senso de grupo? A sensação de pertencimento, de não se sentir excluído, de ter inclusive amigos para compartilhar as dificuldades, as dúvidas, as tristezas. Claro que o grupo sempre será supervisionado, né, por alguém que trabalhe com terceira idade, mas é importante a sensação do pertencimento e a sociabilidade também. Tem uma questão também que ocorre, né, muito nos grupos, que é a perda gradativa, né, de indivíduos, também a perda de amigos. Como conversar com idosos sobre a morte, né, e sobre tantas perdas? Sim, com o passar do tempo, né, os amigos, familiares também, é o ciclo da vida. O que a gente sabe, a única certeza que temos é a finitude. Então é fundamental que nos grupos de psicoterapia, que alguns lares, alguns residenciais oferecem, outros não. A gente trabalha com psicoterapia de grupo e temos assim focado estas questões mais pertinentes, assim, que abalam muito os idosos. Por exemplo, a perda, né, de um ente querido, a perda dos amigos. Então, o que é fundamental? Que a gente sempre traga esse tema nas conversas de grupo, que nunca se evite tocar no assunto da morte, que a gente trabalhe a questão da morte independente de religiosidade ou de espiritualidade, que é uma passagem natural e que não se crie um tabu em torno disso, que esse assunto seja uma constante e que todo mundo se sinta à vontade também para externar a sua dúvida em relação a isso. É importante trocar ideia no grupo. Sim. Tu atendes também, né, em consultório, tu vê muitas queixas de preconceito e dos idosos se sentirem desvalorizados devido à idade? Muito, muito. Inclusive, de uns tempos para cá, esse tópico vem mudando um pouco, porque como a população idosa vem crescendo, à medida que cresce a população idosa, diminui um pouquinho o preconceito e a resistência em relação a esse público, até porque é um público que está se tornando maioria com o passar do tempo, né? Algumas empresas já estão se prevenindo na questão de contratar funcionários, aposentados, pessoas da terceira idade, porque é uma tendência de fato. Então a sociedade, inclusive as políticas públicas, devem já começar a agir neste sentido, porque o público da terceira idade ele vem em massa, ele está vindo. Então essa questão do preconceito, da discriminação, ela precisa desde agora começar a ser trabalhada para que de fato isso não continue, porque será impossível manter um público um público tão grande de idosos, sendo que ainda com restrição de idade para trabalho e para a vida social. E quais são os cuidados que a família e a própria pessoa pode ter para chegar à velhice com mais dignidade?
Excelente. Os cuidados já devem começar bem antes da terceira idade, né? Eu sempre digo assim que a prevenção é o melhor tratamento para tudo. Então as questões de saúde, de alimentação, que são cuidados básicos que todos nós precisamos adquirir e manter, né? Uma pessoa adulta, jovem, saudável, que consegue manter um estilo de vida saudável ao longo da vida, será um idoso com muito menos problemas, com menos dificuldades, tanto de saúde quanto de sociabilidade, enfim, a saúde em primeiro lugar. E também é importante, fundamental, o apoio familiar, o apoio da família, a proximidade da família, que a família tenha em vista sempre que o idoso, ele jamais deve ficar de lado, ele sempre deve estar incluído nas atividades familiares, de grupo. São fatores fundamentais, assim, para garantir uma boa velhice. Tá certo, então, muito obrigada pela tua participação. Essa foi a psicopedagoga Tanani Ledur falando sobre os cuidados com os idosos e também para que as pessoas cheguem à velhice com mais dignidade.